Então, gente, vamos ver essa parte de dados analíticos em duas partes, tá? A gente vai parte 1, a gente vai ver os principais conceitos, e a parte 2, a gente já vai começar com a parte mesmo de cálculos. Mas antes mesmo da gente entrar na parte de estatística dos dados analíticos, vocês pediram para eu fazer um exemplo numérico das curvas de neutralização, então a gente vai fazer isso agora. Vou colocar aqui como exemplo, construir a curva de neutralização do ácido maleico com hidróxido de sódio, ambos com concentração 0,1 mol por litro. Primeira coisa quando eu vou fazer a curva de titulação de um ácido poliprótico ou a titulação de um ácido poliprótico, será que eu consigo visualizar todas as inflexões de todos os hidrogênios, dos pontos de equivalência de todos os hidrogênios do ácido? Nem sempre. Eu só vou conseguir detectar bem, né, essa diferença entre o ponto de equivalência de um hidrogênio ionizável e do próximo, se as razões entre os Kas, o Ka do hidrogênio 1 e o Ka do hidrogênio 2, ou do hidrogênio 2 e do hidrogênio 3, e assim sucessivamente, for maior do que 10 a quarta. Tá? Se esse Ka for, em geral, um número, né, cuja seja menor do que 10 a menos 10, dificilmente, praticamente impossível, né, experimentalmente a gente conseguir detectar um ponto final, um ponto de equivalência para determinar esse hidrogênio, tá? Mas no nosso exemplo aqui, a razão entre os valores de K1 e K2 é maior do que 10 a quarta, então vai dar para a gente perceber os dois pontos bem definidos. Então, antes do início da titulação, eu só tenho o ácido lá no Euler-Mayer, é um ácido fraco, a gente calcula o pH fazendo a raiz quadrada do produto da constante do ácido e da concentração. Como aqui é só a primeira ionização, né, já que o ácido tem 2 hidrogênios, mas ele perde um de cada vez. Então, primeiro ele vai perder todo o seu primeiro hidrogênio para depois começar a ionizar o segundo. Então, como aqui é só o primeiro, a gente vai usar o Ka1 como valor para calcular o pH do ácido antes do início da titulação. E assim a gente encontra que o pH é 1,44. Vou começar minha titulação, vou adicionar 10 ml de base. Essa minha base só tem uma hidroxila, então 10 ml dela reagem com 10 ml de um hidrogênio. Tá? Se lembrem que o meu ácido tem 2 hidrogênios, então é como se eu tivesse o dobro. Apesar de eu ter 25 ml de ácido, cada ml de ácido perde 2 hidrogênios, então equivale ao dobro. É como se eu tivesse lá 50 ml de hidrogênio, que é o que vai ser neutralizado pela hidroxila para formar água. Então, quando eu adiciono 10 ml de hidroxila, eu reajo com 10 ml do primeiro hidrogênio. Vou formar uma solução tampão ácida, que tem o ácido formado pela ionização do primeiro hidrogênio, o ácido maleico. Nem todo ele foi neutralizado, só uma parte. Então, ainda tem ácido fraco lá. E uma parte desse ácido perdeu um dos seus hidrogênios, que foi substituído pelo sódio da base e formou esse sal, um sal ácido, um sal anfólito. Aquele que tanto ele pode perder esse hidrogênio, se comportando como um ácido, como ele pode ganhar outro hidrogênio, se comportando como uma base, né, e voltar a formar o seu ácido, dependendo da situação do meio. Então, como eu tenho uma mistura de um sal com o seu ácido, a gente tem uma solução tampão. E aí, para calcular o pH, a gente recorre à equação que a gente já conhece, para calcular pH de soluções tampões ácidas. De novo, como a gente está neutralizando o primeiro hidrogênio, então a gente vai levar em conta o pKa1, primeiro Ka. Como é que eu vou encontrar a concentração do sal formado e do que ainda resta de ácido? Ora, se eu coloquei 10 ml de base, 10 ml de hidroxila, reagiram com 10 ml de um dos hidrogênios, formando o ácido. Então, o volume de sal formado, formando sal. O volume de sal formado é 10, concentração é 0,1, e o volume total dentro do Euler-Mayer, eu tinha 25 ml da solução ácida, adicionei 10 ml da solução básica, o volume é 30. Então, eu acho a concentração do sal formado. E quanto que ainda restou de ácido? Ora, eu tinha 25 ml de ácido. Desses 25 ml de ácido, 10 ml de hidroxila reagiram com 10 ml do primeiro hidrogênio. Então, ainda resta lá
15 ml do primeiro hidrogênio, né? O ácido ainda está todo não ionizado, esses 15 ml, lá dentro do Erlenmeyer, vezes a sua concentração sobre o volume total, de novo, é 10 da base com 25 do ácido. Encontro esses valores, substituo e chego no pH. Eu vou seguir e vou chegar no meu primeiro ponto de equivalência, ou seja, eu neutralizei todo o primeiro hidrogênio. Então, todo o primeiro hidrogênio foi retirado e transformado em sal ácido. Tá? Então, ó, o que a gente tem lá? A gente tem um anfólito, tem esse sal ácido, tá? Que ele pode, tanto, dependendo das condições do meio, perder o segundo hidrogênio e formar um sal não ácido, né? O sal sem o hidrogênio, ou pode reformar, né, através da hidrólise, o ácido. Ele pode ganhar um hidrogênio e formar o ácido maleico. Então, ó, ele pode perder esse hidrogênio e formar o ânion, ou pode ganhar um hidrogênio e formar o ácido. Quem vai reger essas possibilidades é a constante de ionização do segundo hidrogênio, Ka2, e a do primeiro, se eu formar o ácido todo. Então, a gente nesse ponto encontra concentração de H+, fazendo a raiz quadrada do produto das duas constantes do ácido, da primeira e da segunda ionização. E vai encontrar que no primeiro ponto de equivalência, o pH dessa titulação é 4,06. Vou continuar até neutralizar totalmente o ácido. Só neutralizei até agora o primeiro ácido. Então, esses 25 ml de hidroxila neutralizaram 25 ml do hidrogênio, do primeiro ácido. Mas ainda tem o segundo hidrogênio, ou seja, ainda tem mais 25 ml de hidrogênio lá. Lembrando, repetindo, eu tinha 25 ml da solução ácida. Só que essa solução ácida tem 2 hidrogênios. Então, é como se eu tivesse o dobro de volume de hidrogênio em relação à hidroxila, porque a base só tem uma hidroxila. Então, eu estou adicionando um excesso de base. Esse excesso é 5 ml, porque os primeiros 25 da base foram utilizados para neutralizar o primeiro hidrogênio. Então, agora 5, eu já neutralizei o segundo, ó, tirei e ele formou o meu sal. De novo, eu tenho uma solução tampão, que é um sal na presença de um sal ácido. Essa solução aqui funciona como um ácido, ela é um anfólito, ela pode tanto se comportar como base quanto como ácido. Aqui ela está se comportando como ácido porque ela está perdendo hidrogênio para formar esse sal. Então, de novo, eu vou fazer recorrer à equação do cálculo do pH para a solução tampão ácida. Agora, o pKa que eu vou levar em consideração é do segundo hidrogênio, da segunda ionização, é o Ka2, e encontro essas concentrações de maneira semelhante. Ó, quanto que eu tenho ainda do sal ácido? Bem, eu tinha os 25 ml do ácido, do primeiro hidrogênio, todos foram transformados nesse sal ácido. Então, agora, esses 5 ml de base, excesso que eu coloquei, de base em excesso que eu coloquei, vão neutralizar 5 ml desse hidrogênio aqui, que eu tinha 25. Então, eu ainda tenho 20 de sal ácido no meio, vezes a concentração sobre 55. Que é o que é 55? 25 ml da solução ácida, mais 30 ml da solução básica. Tá? Só repetindo, eu tenho 25 ml da solução ácida no Erlenmeyer, mas cada ml tem 2 hidrogênios, então é como se eu tivesse 50 de hidrogênio. Os 25 primeiros foram neutralizados pela ionização do primeiro hidrogênio. Agora já coloquei mais 5 para neutralizar esse segundo, retirar ele daqui e transformar nesse sal. Tá? Então, ó, eu ainda tenho 20, porque tenho 25 ml ainda, tinha, né, 25 ml ainda do segundo hidrogênio, neutralizei 5, sobraram 20, sobre o volume total, 25 da solução ácida com 30 da base. Do mesmo jeito, o tanto que eu formei desse sal. Perdi aqui, neutralizei aqui 5 ml pelos 5 ml de excesso de base e formei 5 desse sal. Então, volume total 55, pelo mesmo motivo, 25 ml de solução ácida e 30 de solução básica. E a gente encontra que o pH é 5,63. A gente continua a adicionar base até chegar no segundo ponto de equivalência, ou seja,
eu preciso de 50 ml de base. De novo, a base só tem uma hidroxila, o ácido tem 2 hidrogênios. Então, se eu tenho 25 ml de ácido e cada ml tem 2 hidrogênios para perder, é como se eu tivesse o dobro de hidrogênio em relação à quantidade de hidroxila. É como se eu tivesse, não, eu tenho o dobro de hidrogênio em relação à quantidade de hidroxila. Então, como são 25 ao todo do ácido, eu preciso de 50 da base para poder neutralizar. Aí, nessa neutralização, perdeu todo o segundo hidrogênio e tudo foi transformado nesse sal, tá? O maleato de sódio. Esse sal é um sal formado por um ácido fraco, ácido maleico, e uma base forte, hidróxido de sódio. Então, ele é um sal que sofre hidrólise, né? E a hidrólise desse tipo de sal é governada pela seguinte equação. A concentração de H+, vai ser a raiz quadrada do KW, porque é hidrólise, tem que ter água. Ka2, porque eu estou perdendo o segundo hidrogênio para formar esse sal, e a concentração do maleato de sódio, aliás, sobre a concentração do maleato de sódio. Então, a gente vai encontrar que o H+, vai ser 2,99 vezes 10 a menos 10 e o pH do segundo ponto de equivalência 9,52. Como é que eu encontro concentração do maleato de sódio formado? Mesmo jeito, ó. O volume total de sal formado é 50, porque eu precisei 50 ml de base para neutralizar os 50 hidrogênios, né, dos 25 ml de ácido, vezes a concentração sobre o volume total, 25 ml da solução ácida, mais 50 de base. Então, encontro esse valor, substituo aqui, encontro o pH. Veja que o segundo ponto de equivalência já foi numa faixa bem básica. Porque a base é forte, ela se sobressai. E aí, para fazer a última parte da curva, a gente tem que colocar ainda um excesso de base, ou seja, passar do segundo ponto de equivalência. Após o segundo de equivalência, eu vou ter só excesso de base, supondo que eu adicionei 60 ml, lembrem-se, 50 primeiro foram para neutralizar os 2 hidrogênios do ácido. Então, eu agora não tenho mais ácido, todo o ácido que tinha lá e os 50 primeiro ml de base se transformaram em sal e água. Eu agora só tenho base em excesso, então para calcular o pH eu tenho que recorrer ao pOH. Qual é a concentração de base em excesso? Concentração da base é 0,1, a gente viu lá no começo. O volume que eu tenho de base em excesso é 10, porque apesar de eu ter adicionado 60, os 50 primeiro foram neutralizados pela reação com o ácido, então sobrou 10. E o volume total é 85, eram os 25 ml que eu tinha inicialmente da solução ácida, com 60 de base que eu adicionei, a gente encontra o pH e o pOH. E aqui, ó, nossa curva, a gente consegue perceber os dois pontos de inflexão. Primeiro ponto de equivalência ainda numa zona ácida, porque ainda tem todo o segundo hidrogênio para ser neutralizado. E o segundo já numa zona básica, porque o sal formado sofre hidrólise e ele é proveniente de um ácido fraco com a base forte. Então, o pH resultante é básico. Então, gente, para a gente começar a falar sobre a estatística para dados analíticos, vamos nos ligar aqui nos algarismos significativos. Quando eu vou escrever um resultado, quantas casas decimais eu coloco, quantos números, né, eu coloco, quantos algarismos? Às vezes eu faço um cálculo lá na máquina de calcular e dá 10 casas depois da vírgula. Será que todas elas eu posso colocar? Coloquei aqui um exemplo, ó, vamos supor que eu pesei essa massa numa balança, que me dá a certeza de 3 casas depois da vírgula, e medir o volume de uma determinada substância num equipamento que me dá aqui a certeza de 2 casas depois da vírgula. Será que é simplesmente dividir essa massa por esse volume? Qual eu vou colocar então o meu resultado com 3 casas, com 2 casas? O que é que essa incerteza quer dizer? O que é que significa isso? A incerteza que eu vou levar em conta é essa ou é essa? Então, tudo isso a gente vai tentar agora entender nesse vídeo e no próximo. Então, primeira coisa, o que é um algarismo significativo? É o número mínimo de algarismos que a gente vai escrever um determinado valor em notação científica sem perder a exatidão. Essa exatidão aqui é que na química analítica é importante para que a gente expresse os algarismos significativos. Ela vai depender do equipamento que você utilizou para fazer aquela medida. Vamos supor que você pesou uma massa numa balança analítica, ela te dá ali
4 casas depois da vírgula. Mas se você pesa lá na balança do self-service, ela só vai te dar 1 ou 2 casas depois da vírgula no máximo. Então, na hora de fazer o cálculo, você tem que levar em conta qual é a exatidão do equipamento para saber quantas casas depois da vírgula você vai colocar no seu resultado, tá? Então, ó, vamos supor que eu tenha esse número aqui, 142,7. Eu pesei lá na balança do self-service, o prato deu esse peso aqui. Então, pelaquela medida, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Se eu quiser escrever em notação científica, eu vou colocar 1,427 vezes 10 à segunda, e eu continuo tendo 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, porque isso aqui é só notação científica, não entra. Mas vamos supor que eu multipliquei isso aqui pelo preço do prato para saber quanto, ou pelo quilo, desculpa, para saber quanto que eu vou pagar. E na hora de multiplicar, apareceu lá na máquina de calcular um dígito a mais. Eu vou escrever agora, ó, com esse dígito a mais. Será que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos? Não. Esse zerinho, ele está aqui vermelho, justamente porque ele não é exato. Ele não faz parte da minha medida. Coloquei ele lá porque eu quis colocar. Mas ele não faz parte, então ele não é significativo. Eu continuo tendo só 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Mesmo que eu coloque 400 outros números aqui, mas só esses serão significativos, tá? Então, do mesmo jeito, quando eu mexo com a vírgula, ó, ou em notação científica, se eu for escrever por extenso, todos esses zeros aqui, eles não fazem parte da medida. Eles estão representados aqui, então eles não são algarismos significativos. Eu tenho aqui, ó, um outro exemplo, 92.500 gramas, que eu posso escrever, ó, de várias formas, dependendo de onde eu colocar a vírgula. 9,25 vezes 10 à quarta. Veja que eu coloquei esses zeros aqui como expoente, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 algarismos significativos. Se eu tiver pesado numa balança que me dá só 3 casas. Se eu tiver pesado numa balança que me dá 4 casas, então eu posso escrever 9,250, veja que eu botei esse zero. Esse zero só vai ser significativo se a balança que eu utilizei, se o equipamento que eu utilizei para medir, para conseguir esse valor, me der essa certeza. Ele vai continuar. Aí agora ele vai ter 4 algarismos significativos. Do mesmo jeito, se o equipamento que eu usei me der 4 casas de exatidão depois da vírgula, eu escrevo, e esse zero aqui vai ser significativo, porque o equipamento que está, no qual eu estou medindo, está me dizendo que ele existe, tá? Então, qual é a regra? Como é que eu sei se o zero que eu estou utilizando, que eu estou colocando lá no meu número, é significativo ou não? Então, primeiro, se ele estiver no meio do número, obviamente ele faz parte da medida, ali é significativo. Se ele estiver no final do número, do lado direito da vírgula decimal, ele só é significativo quando ele pertence à medida. Aquela história, ó, pesei aqui na balança analítica, a balança analítica me deu esse valor, então ele é significativo. Mas aqui eu pesei lá no self-service, então eu não me deu esse valor do zero aqui depois do 5. Então, se eu colocar, ele não é significativo. Tá? E do lado esquerdo ele nunca é significativo. A gente pode, então, também, né, prestar atenção no seguinte: toda vida que a gente tem um valor experimental, o último algarismo significativo dessa medida, ele está sempre associado a uma incerteza, que é aquele mais ou menos que a gente viu lá no começo. É a incerteza da medida que você está fazendo, que vai depender, de novo, do equipamento que você está utilizando, tá? Peguei aqui esse exemplo, nesse display de um equipamento ainda do tempo analógico, né? E aqui ele me dá duas escalas, uma de absorbância, uma de transmitância percentual, tá? Então, se eu olhar a absorbância, ele vai me dar, ó, aqui é 0,2, cada tracinho desse é mais 0,01. E ele ainda colocou aqui no meio, então, ó, eu tenho 0,2, 1, 2, 3, 0,23, e eu acho que aqui vou botar um 4. Então, eu escrevi isso aqui, ó, 0,234. A medida me deu essas três informações, tá? Então, eu tenho 3 algarismos significativos.
Porém, esse último é uma estimativa de que eu estou olhando. Alguém pode olhar e dizer assim, não, é melhor botar um 5. Outro, alguém, não, está muito próximo aqui do 3, vamos botar um 2. Então, ele é uma estimativa, tá? Dependendo de quem está lendo, pode ser 233, 235. Os 3 são significativos, porque os 3 fazem parte da medida, mas só 2 são certos. O 4, o último, é uma estimativa. Tem a ele atrelado uma incerteza. Então, eu posso calcular essa incerteza e escrever, tá, aqui no final do meu número, por mais ou menos, tá? Depois a gente vai ver como é que calcula essa incerteza. Já aqui, ó, nessa escala de transmitância, é uma escala que só tem duas casas, só tem uma casa, onde tem 60. Cada tracinho desse equivale a uma unidade. Então, não 0, só uma. Então, eu tenho aqui 50, 1, 2, 3, 4, até 8. Aqui é 58. E mais um bocadinho, que eu, olhando aqui, penso que é 3. De novo, eu tenho 3 algarismos significativos. Só 2 são verdadeiros. E o último eu tenho uma incerteza atrelada a ele. Então, quais são as observações? Em qualquer medida, eu sempre vou ter uma incerteza, por melhor que seja o meu equipamento, tá? Aquele último númerozinho sempre vai ser a incerteza, tá? Porque ele, mesmo que seja um instrumento digital, ele vai flutuar. Então, o último é a incerteza. E uma outra coisa que a gente precisa saber, já que a gente faz muitos cálculos de concentração para poder dar os resultados das nossas análises, a gente soma, multiplica, volume, massa, né, etc. Como é que são as operações aritméticas envolvendo os algarismos significativos e como que a gente faz o arredondamento para evitar um acúmulo de erros ao longo dos cálculos que a gente faz. Vamos falar sobre isso. Então, primeiro, para subtrair, a gente tem duas possibilidades. Uma, onde eu fizer fazendo a adição ou subtração em que todos os meus números têm o mesmo número de casas decimais. Então, é só manter o número de casas decimais dos números que eu estou somando, tá? Lembrando que a gente tem que ficar atento ao número de algarismos significativos. Vejam que aqui eu tinha um que tinha 4, outro que também tinha 4. Quando eu somei, esse número aqui, antes da vírgula, ele passou a ter 2 algarismos. Esses 2 são significativos, tá? Mas eu tenho que manter, depois da vírgula, o mesmo número de casas decimais. Tá, e quando eu for adicionar ou subtrair um valor os algarismos os números têm algarismos significativos diferentes, então, a regra me diz que eu sempre vou seguir o número que tem menor quantidade de algarismos significativos, tá? Vou dar aqui um exemplo. Faz de conta que a gente vai calcular a massa molar, né, do fluoreto de criptônio. Então, eu tenho aqui, ó, o dado que eu peguei da massa molar do flúor é um dado que me dá aqui 7 casas depois da vírgula. Mas do criptônio só me dá 3. Então, para somar um flúor, mais um criptônio, vou somar todo mundo e vou chegar nesse valor aqui. Porém, aqui, ó, esses 4 algarismos aqui só são significativos na massa do flúor. Na massa do criptônio eles não são, então eu não posso ter certeza neles aqui. Então, eu não posso levar em consideração, eu desprezo e levo para o resultado apenas a quantidade de casas decimais do algarismo do número que tem menor número de algarismos significativos, tá? Agora, esse primeiro algarismo aqui, que não é significativo, porque eu não tenho certeza dele nessa medida, ele vai influenciar esse último que é significativo, porque eu tenho certeza dele nas 3 medidas, nos 3 valores que eu estou somando, ele vai influenciar na hora de arredondar, tá? Então, eu posso arredondar esse resultado para 121.795, tá? Como é que a gente vai fazer? Como é que faz esse arredondamento? Qual é as regras? Então, a regra, primeira coisa, quando se arredonda um número, a gente deve olhar, observar quantos algarismos significativos a gente vai ter que escrevê-lo, tá? E olhar os que estão além da última casa decimal que eu posso escrever como sendo significativo.
Quando o primeiro algarismo não significativo, ou seja, aquele depois do último significativo, né, for maior que o último significativo, então a gente arredonda para cima. Então, ó, nesse exemplo aqui, o 8 era o primeiro não significativo, ele é maior do que o último significativo. Então, eu arredondo isso aqui para cima, 795 é minha casa decimal. Se for igual, a gente também arredonda para cima, se você quiser. Tá? Em geral, a gente arredonda para cima. E se for menor, a gente não mexe, deixa como está. Tá? Então, essas são as regras para arredondamento. E se eu tiver que multiplicar ou dividir valores? Como que vai ficar o número de algarismos significativos dos meus resultados? Do mesmo jeito. Eu sempre vou levar em consideração, né, para os algarismos significativos do resultado, aquele numeral que tiver o menor número de algarismos significativos. Pelo mesmo motivo, porque eu não tenho exatidão nas duas medidas para todos aqueles algarismos significativos do número maior, do número que tem maior quantidade de algarismos significativos, tá? Então, essas são as duas regras básicas para os nossos resultados dos nossos cálculos. Erros, né? Os erros, eles vão estar sempre passando por perto das nossas análises. Não é que a gente vai fazer a análise errada, não. O erro, ele significa uma discrepância entre o resultado que você obteve e o resultado real. E a gente nunca consegue se livrar totalmente deles, mas a gente consegue minimizá-los, tá? Vamos ver como é que é isso. Então, ó, toda medida vai sempre possuir alguma incerteza, e essa incerteza que a gente chama de erro experimental. Tá? O ideal era que não tivesse, mas isso não existe. Tá? Existe sempre alguns erros que a gente não sabe nem de onde vem, nem por que aconteceu, não consegue identificar, que são chamados de aleatórios, mas a gente consegue, através do tratamento estatístico, minimizar a magnitude desse erro. Então, esses erros eles podem ter as causas principais no sistema que eu estou analisando, né, na instrumentação que eu estou utilizando e no analista, aquele pessoal, né, aquela pessoa que está fazendo a análise. Tá? Então, mesmo que eu mantenha o sistema, que eu mantenha o instrumento, que eu mantenha o analista para fazer mais de uma análise da mesma amostra, sempre vai acontecer alguma discrepância. Tá? Então, sempre vai ter algum erro associado. A gente classifica os erros em duas grandes classes, os determinados ou sistemáticos e os aleatórios. Determinados ou sistemáticos, o nome está dizendo, a gente consegue determinar. Eles vão sistematicamente ocorrer sempre do mesmo jeito. E a gente consegue detectar que eles estão lá presentes e consegue ainda localizar aonde eles estão presentes. Se é no sistema, se é na instrumentação, se é no analista, e conseguir corrigir. Então, ó, as causas de erros, ela podem ser do material que eu estou utilizando, se é uma vidraria que não foi bem descontaminada, se é um reagente de baixa qualidade, do método que eu estou utilizando, se aquele método é aplicável para a minha amostra. Por exemplo, eu tenho um método que é aplicável para soluções aquosas, mas eu estou utilizando uma amostra que é alcoólica. Será que eu posso simplesmente usar o mesmo método? Tá? Vai ter alguma interferência na matriz, etc. Do instrumento que eu estou utilizando, será que ele está bem calibrado, se ele está bem aferido, né? Se eu tenho certeza do resultado que ele me dá. O analista, né? A sua habilidade, a sua capacitação, a sua organização, o ambiente, né? Temperatura, umidade, pressão, iluminação, ventilação, tudo isso são coisas que podem, contaminação, né? Que podem interferir no resultado analítico. E os equipamentos que a gente está utilizando, se eles estão com a manutenção em dia, está tudo ok, né? Até às vezes a própria rede elétrica, se não tem um ruído muito forte, que vai influenciar no equipamento, né? Pelas variações da rede elétrica. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, o que é um erro sistemático? O erro sistemático, ele vai sempre acontecer ou acima ou abaixo do valor real. Então, ó, faz de conta que eu comprei uma bureta. Essa bureta é de 50 ml, mas lá o fabricante me diz que ela tem uma incerteza de mais ou menos 0,05 ml. Então, eu quero transferir 29,43, mas pode ser que eu tenha transferido só 29,40. A diferença daqui para cá é 0,03. Tá?
foram 0,03 ml a menos. É uma diferença, é um erro, é uma discrepância. Porém, está dentro do limite de tolerância do fabricante. Mas eu posso, né, descobrir essa discrepância e levar em conta lá nos meus cálculos essa incerteza. Nesse caso, como a diferença foi para baixo, a gente diz que esse erro é sempre negativo. Mas ele pode também ser positivo. Então, toda vida que eu tenho um resultado, né, eu tenho um grupo de resultados e esse grupo está sempre dando um valor abaixo do que deveria ser, a gente tem ali um erro negativo. E se ele se repete sempre na mesma direção, a gente já sabe que é um erro sistemático, um erro determinado. E a gente pode detectar de onde ele vem e corrigir. Então, como a gente já disse, ele pode ser causado pelos instrumentos, pelo analista, né, como que ele observa, né, o que está acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo, pelas condições do meio ambiente, do ambiente onde está sendo feita a análise. E também podem ser teóricos, né? Quando eu vou fazer o planejamento da minha análise, eu posso fazer alguma aproximação ou substituir alguma solução diferente do método original, e isso pode causar um erro. Mesmo que eu faça tudo perfeito, né? Que eu coloque o método certo no instrumento mais moderno e mais bem calibrado, o ambiente esteja tudo impecável, se eu fizer várias repetições de uma mesma amostra, sempre vai acontecer algumas variações. Se essas variações acontecem tanto para menos quanto para mais, dentro daquele conjunto de dados, a gente sabe que aquilo ali é um erro aleatório ou indeterminado. E como o próprio nome diz, a gente não consegue determinar. Mas a gente consegue minimizá-lo fazendo um tratamento estatístico dos resultados. Por isso que é bom que a gente faça sempre o maior número de repetições possíveis dentro de uma análise de uma amostra. Então, só para a gente começar a falar sobre esse tratamento de dados, a gente vai finalizar esse vídeo com o próximo slide, que ainda é uma definição teórica, e no próximo vídeo a gente vai começar a ver os cálculos em si. Então, primeira coisa, os dados analíticos, o ideal é que eles sejam precisos e exatos. O que é ser preciso e o que é ser exato? Bem, a precisão está relacionada com a reprodutibilidade. Se eu faço várias vezes a mesma análise de uma mesma amostra, os resultados devem ser próximos entre si, o mais próximos possíveis. Então, se eu consigo isso, a minha medida está precisa. E a exatidão, ela se refere à proximidade do valor real. Se eu tenho uma amostra que eu sei qual é a concentração, estou fazendo uma certificação no meu laboratório, então eu vou analisar uma amostra de referência. Eu sei qual é o valor dela. Então, quando eu analisar, quanto mais próximo eu tiver daquele valor real, mais exata é a minha análise, tá? Então, o ideal para os dados analíticos é que a nossa amostra seja precisa, todos os meus resultados estão muito próximos uns dos outros, e exato, ela está bem aqui no alvo e está bem próximo do alvo. Às vezes ela é só precisa, mas ela não é exata. Quando ela é só precisa e não é exata, se ela estiver sempre deslocada para um só lado, a gente sabe que aqui tem algum erro determinado. Então, a gente vai tentar localizar, corrigir esse erro para que esse conjunto de valores se aproxime aqui do alvo. Agora, quando não tem precisão nem exatidão, tá? Aqui a gente tem nenhuma dessas situações aqui é ideal, tá? Mas aqui a gente percebe que tem erros tanto para um lado quanto para um outro, né? Então, a gente pode, através de tratamento estatístico, dar uma melhorada nesses valores aqui, mas não tá bom não, viu, gente? O ideal era a gente revisar tudo e começar de novo. E esse aqui sem chance, tá? Porque nem tem precisão, nem tem exatidão e tá muito disperso só para um lado, tá? Então, o ideal para a gente é que nós tenhamos medidas que sejam exatas e precisas. E a gente continua no próximo vídeo.